Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Teu Com Orgulho. E hoje eu vou trazer para vocês esse livro aqui, O Ateísmo no Brasil, os sentidos da descrença nos séculos 20 e 21, de Ricardo Oliveira da Silva, meu querido amigo. Vou deixar aqui para vocês linkado o canal dele, tá certo? E também as lives que eu e ele fez junto aqui no canal, né, para vocês ficarem ligados, que a gente conversa sobre várias questões nessa perspectiva do ateísmo, né, que é muito interessante, que é isso que é a proposta aqui do canal, que é justamente essa, falar sobre tudo a partir dessa perspectiva ateísta de mundo, não é? E aí eu vou trazer para vocês o primeiro tópico do primeiro capítulo, que é intitulado Ateísmo e Historiografia, tá bom? O primeiro tópico é as definições de ateísmo. Por que eu vou trazer isso aqui? Porque às vezes a gente fala que é ateu, que é ateia, né? E as pessoas se assustam, as pessoas não entendem, ou até mesmo a gente só acha que é uma descrença e tal, né? E é bom a gente ampliar esse pensamento, porque a nossa resposta constrói cultura, né? E aí essa perspectiva, né, de elaborar um novo imaginário sobre o ateísmo cai aqui, né, na ideia desse vídeo. Vamos lá, as definições de ateísmo. Em Ateísmo, uma breve introdução, o filósofo Julian Baggini afirma que o ateísmo seria a descrença na existência de Deus ou deuses. Lá em 2016 ele fala isso. Michel Martin, em um texto de apresentação para o livro Mundo Sem Deus, ensaio sobre ateísmo, ele afirma que se a gente for no dicionário procurar sobre o que é ateísmo, a gente vai achar a seguinte definição, que é a crença de que Deus não existe. Ponto. Então, contudo, este não seria o significado pleno da palavra em sua raiz etimológica grega, ateos. A sendo sem ou não e teos Deus. Então, logo, né, sem Deus. Então, um ateu ou ateia ou o ateísmo, englobando todos nós, é alguém que não tem uma crença em Deus, não tem de ser alguém que não acredita em Deus ou deuses, né? Porque eu acho que aí é nivelar uma coisa que é bem diversa e diferente. A possibilidade de se entender essa palavra sob esse duplo prisma levou Michel Martin a definir o ateísmo como positivo e negativo. O ateísmo negativo, no sentido lato, é assim a ausência de crença em qualquer deus ou deuses, e não apenas a ausência de crença num deus pessoal teísta. Isso é importante. E o ateísmo negativo, no sentido estrito, é a ausência de crença num deus teísta. O ateísmo positivo, no sentido lato, é, por sua vez, a crença de que nenhum deuses existem, sendo o ateísmo positivo, no sentido estrito, a crença de que Deus teísta não existe. Paul Cliteur, no texto Definições do Ateísmo, em 2009, defende o viés normativo para o significado do ateísmo por meio de predicados que pertençam ao objeto e sejam comuns a todos os outros da mesma espécie ou tipo. No caso, o ateísmo deveria ser definido pela negação do teísmo. E aí eu já discordo, porque seria colocar o ateísmo na mesma moeda. E o ateísmo não é outra face da moeda do teísmo. E eu gosto muito da explicação que o Cancian dá no livro dele, Ateísmo e Liberdade, que a gente leu aqui, né, nesse canal, tá na playlist, vão lá, que é bem interessante. Eu acho que no primeiro vídeo da playlist tá lá o PDF do livro, ou então eu sei que tá lá no posts, mas aí para você procurar é um dos primeiros posts, aí vai demorar muito. Qualquer coisa, fala lá, comenta, que a gente conversa e eu passo, tá certo, esse PDF. Porque ele vai ampliar essa ideia, né, de positivo e negativo, os termos de ateísmo, a partir de uma visão filosófica. O Ricardo traz aqui esses termos historicamente construídos, né, e apresenta pra gente. E o Cassian, ele amplia, né, essa perspectiva, que é bem interessante. Inclusive, eu tenho aqui, né, também a live com eles. Se vocês quiserem assistir, eu converso com o Cancian. Estamos, assim, a gente combinou de fazer outra live, só que eu não consegui ainda marcar, porque eu queria ler o livro de novo, que eu li faz muito tempo, que é O Vazio da Máquina, que trata sobre niilismo. E assim, eu queria muito falar sobre isso aqui com ele, mas eu preciso ler novamente o livro. Já não tive tempo
para pegar o vazio da máquina para ler de novo. Mas eu vou fazer isso brevemente. Mas voltando aqui, né, o que implica que, no caso, o ateísmo deveria ser definido pela negação do teísmo, o que implica uma elucidação preliminar sobre o que é teísmo. Para Cliteu, de um modo geral, o teísmo é compreendido como monoteísmo, a crença em um único Deus, sendo suas expressões religiosas mais famosas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Contudo, mais do que a crença em Deus, o teísmo possui uma concepção específica de Deus. Ele é eterno, ele é o criador do universo, onipotente, transcendente, onisciente, piedoso e pessoal. Diante disso, a primeira característica do conceito de ateísmo é a negação da concepção teísta de Deus. Em segundo lugar, o ateísmo seria uma abordagem negativa, de negação. Eu não acredito, né? Ou seja, uma ausência de crença em Deus, diante da qual não cabe aos ateístas o ônus da prova da existência de Deus. Por fim, o ateísmo seria uma escolha intelectual explícita do indivíduo que ele opta após exame cuidadoso e consciente dos argumentos apresentados pelo teísta a favor da existência de Deus. Aí sim, um livro com um nome bem grande em inglês, que está aqui, que eu vou traduzir livremente para vocês. Em Cientificismo, Humanismo e Religião, um novo ateísmo e um novo olhar, né, sobre o movimento secular, do sociólogo Stephen Liddell, afirma que o ateísmo é uma palavra que possui uma história complexa e nem sempre fácil de entender. Concordo. Não sendo uma tarefa frutífera compreender o termo apenas de modo normativo. Também concordo. Seja como falta de crença em Deus ou descrença na existência de Deus. Uma alternativa analiticamente mais produtiva seria a criação de um conceito que apontasse para aquilo que o ateísmo tem sido historicamente. Nesse sentido, Stephen Liddell defende que as raízes do atual significado do ateísmo está no contexto filosófico iluminista do século XVIII, época marcada pela tentativa de compreensão da história e da natureza por meio do pensamento racional e empírico, ou seja, científico, nessa perspectiva histórica. E ele coloca: o ateísmo é um movimento moderno do pensamento e da prática que emerge de turbulências políticas e revoluções em vários campos intelectuais, em uma forma de crença, ao invés de ausência de crença. Aí eu já discordo. Moldado por esse contexto socio-histórico. Para Stephen Liddell, o ateísmo, com origem no iluminismo, desdobrou-se em duas tradições intelectuais do século XIX. E que eu acho que dá para fazer uma casadinha aí. Não é uma coisa que eu sou isso ou aquilo outro. Eu acho que a gente pode ampliar nossa visão e usar em vários contextos, usar essas metodologias. Para Stephen Liddell, o ateísmo com origem no iluminismo desdobrou-se em duas tradições intelectuais do século XIX. Uma dessas tradições foi influenciada pelas ideias de Auguste Comte, Charles Darwin e Herbert Spencer. Trata-se do ateísmo científico, definido pela negação da existência de Deus e pela compreensão da religião como um antigo mito ou superstição desenvolvida na ausência de entendimento científico sobre as bases materiais dos fenômenos da natureza. Também, né? E uma ferramenta política de dominação. Mas estamos só nesse lado da moeda aqui. De acordo com Stephen Liddell, esta visão pode ser descrita como cientificista. A ideia é que a ciência define os limites do que pode ser conhecido sobre a realidade. A segunda tradição intelectual é do ateísmo humanista, influenciado pelas ideias de Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Nessa tradição, o ateísmo foi definido como base em uma concepção religiosa, não apenas como uma teoria explicativa do mundo, mas como um fenômeno tipicamente social. E social desigual. Ponto. Diante disso, o ateísmo humanista postula que
minimizar o sofrimento e maximizar o bem-estar e a relação na vida são coisas que podem fazer com que a religião desapareça. Então, todavia, o ateísmo, ele também é político, né? É uma forma de ação humana numa conjuntura social, então é político. A definição de Stephen Liddell, ao ressaltar a historicidade dos significados atribuídos ao ateísmo, me parece mais familiar às abordagens feitas pelos historiadores sobre os temas que escolhem como objeto de suas pesquisas. Já uma definição normativa do ateísmo pode ser problemática, eu também acho, Ricardo, pois deixa considerar as diversas maneiras pelas quais o termo recebeu significado ao longo do tempo, tanto por aqueles que definiram ou produziram obras que se propunham ateístas, como pelos que usaram o termo ateu, ateísta, para designar depreciativamente indivíduos e obras e dessa forma segregá-los do meio social. Porque eles pensavam diferente da norma, do controle da religião. Então, assim, a gente precisa entender que é muito mais complexo do que só a não crença ou a descrença, porque eu não acho que é uma crença na não existência, né? E aí a gente vai voltar depois com outro tópico aqui para conversar. Gostou? Curta, compartilhe, comente, coloque aqui suas impressões. Você discorda, concorda? Quer acrescentar alguma coisa? Fica a dica da leitura também de Adé Cancian, Ateísmo e Liberdade. Tá certo? E até a próxima. Saúde e anarquia!